A Covid é igual vizinho fofoqueiro. Atrapalha a vida de todo mundo e sempre vem aí com alguma novidade. A gente já falou aqui sobre os sintomas neurológicos e psiquiátricos da doença. O Jonathan Rogers, pesquisador do University College London, descobriu recentemente que esses sintomas são mais comuns do que se pensava. Entre os sintomas neurológicos estão aqueles que a gente conhece: perda do olfato e do paladar, fadiga, dor muscular e de cabeça. Além disso, 23% das pessoas que tiveram Covid desenvolveram depressão e 16% tiveram ansiedade. Uma outra pesquisa, essa do Imperial College com o King's College, também britânicos, constataram que pacientes recuperados enfrentam problemas cognitivos que prejudicam a memória e o raciocínio. Stevens, além de não deixar a pessoa respirar, esse vírus ainda atrapalha-lhe o cérebro. O que ele faz por lá e por que ele causa tantos problemas diferentes? Legal, Cecília. É curioso começar com essa pergunta quando, há pouco mais de 5 dias, o Ministério da Saúde lança um Twitter dizendo que 20 milhões de brasileiros estão recuperados da Covid, né? Quando a gente sabe que tem sequelas graves aí em boa parte dessa população. Mas esses efeitos, eles são causados pelo vírus ser capaz, por exemplo, de alterar genes que respondem ao que a gente chama de neuroinflamação, ou até mesmo a lesões microvasculares no cérebro. Então, esses tipos de alterações podem ter consequências mais graves a médio e longo prazo. Há alguns casos de Parkinson que foram gerados a partir da infecção por Covid, e há também uma expectativa ruim do aumento do número de casos de demência e Alzheimer também por conta da infecção. E a questão que você comentou também do que a gente chama de brain fog, né, que é esse pensamento sem clareza, perda de atenção e de memória, pode ser causada por uma falta de oxigenação, né, pelos pulmões danificados, ou também pela inflamação no cérebro. Então, infelizmente, há uma série de sequelas possíveis que são causadas pela infecção direta sobre o cérebro, né, ou sistêmica, né, que é o mais comum. De qualquer forma, são consequências muito preocupantes. Não só a doença que causa problemas, a pandemia em si, com o isolamento social e esse clima de incerteza, acaba afetando a saúde mental mesmo de quem não foi infectado. Segundo o Datafolha, 44% dos brasileiros tiveram problemas psicológicos durante a pandemia. Os mais afetados foram mulheres, jovens, gente com alta escolaridade e pessoas sem filhos. E agora eu quero ouvir de todo mundo que está aqui com a gente. Ana, Tatiana, Salvador, 44% tiveram a saúde mental afetada. O que tem de errado com os outros 56%, né? Porque não dá para a gente imaginar que é normal não ter problemas na pandemia. Como que a pandemia pegou vocês? Primeiro... Posso falar? Bom, bora lá. Aqui a dificuldade de adaptação, eu acho que foi mais do meu filho, né? Eu acho que isso foi uma das coisas mais terríveis da pandemia. A gente vê as crianças e adolescentes ficando isolados, né? Tendo que ficar em casa, com ensino remoto, que o aproveitamento não é o mesmo, e uma fase de socialização, eu acho, né? Que é muito grave também, porque essa fase da adolescência é uma fase que as pessoas estão aprendendo ali a se relacionar, até ter os primeiros namoros, né? Então, eu acho que esse isolamento que mais me afetou, no meu caso, eu sou professora universitária, a gente entrou em ensino remoto, e então não foi tão grave assim, né? No caso do meu trabalho especificamente, mas eu acho que ver as crianças, os adolescentes, muitos adolescentes deprimidos também, né? Depressão em crianças e adolescentes foi um fenômeno que aumentou muito na pandemia, vendo adolescentes sendo medicados. Eu acho que isso foi assim, eu fico bem triste e muito preocupada com o que vai ser dessa geração, porque se a gente imaginar, né, toda uma geração afetada por isso. Cecília,
Eu gostaria de pegar o gancho que você citou, a pesquisa da Datafolha, fazendo até uma brincadeira, dizendo cadê as outras 56% das pessoas, por que elas não foram afetadas? Na verdade, eu acho que porque existe uma estigmatização mesmo de doenças mentais, né? Então, falar sobre saúde mental é algo que é altamente estigmatizado, as pessoas não falam, é como se fosse um tabu você dizer que você está sofrendo de ansiedade, que você sofre de depressão, que você não está conseguindo manter um ritmo que seria o esperado. Então, eu acho que essa é uma maneira também de mostrar como ainda é preciso falar sobre isso, e num momento em que todo mundo ficou parado nas suas casas, mais ainda, a gente precisa falar, né? É normal você falar para as pessoas que você não aguenta mais, que você está precisando de um alívio, que a pressão está muito forte, que dentro de casa há sobrecarga de trabalho, do trabalho que você é pago para fazer, né? No caso, quem realmente trabalha em home office, e do trabalho das tarefas domésticas, de cuidado dos filhos, né? Mesmo essa forma de, vamos dizer assim, estar mais presente, a gente fica muito ausente também, né? Porque está todo mundo conectado e tentando fazer 1000 tarefas ao mesmo tempo. Então, eu acho que seria importante a gente pensar que, como em geral, essas pesquisas são autodeclaradas, né? É possível que ainda tenha também uma subnotificação aí, muito importante. Eu concordo com a Ana. Eu acho que, assim, além de ter essa subnotificação, é afetado pela pandemia quem ficou em casa e quem não ficou também, né? Quem tem que sair para trabalhar tem todo um estresse psicológico de você sair no meio de uma pandemia, tenta tomar os cuidados que pode tomar, ou às vezes é guiado por um pensamento meio mágico, meio excessivamente positivo que é divulgado por aí e acaba se desprotegendo, depois é traumatizado porque pega e transmite a outros, a pessoa mesmo não morre, mas outra pessoa acaba morrendo. Enfim, é uma situação completamente dramática. De minha parte, eu encarei meio, assim, eu sempre quis ser astronauta desde criancinha. E aí a brincadeira foi um pouco de ser astronauta. Eu só me assustei um pouco depois que eu já passei de Marte, porque para ir para Marte são 8 meses trancado na espaçonave. Passaram-se os 8 meses e a gente não chegava lá do outro lado, né? Eu comecei a ficar, falei, não vai acabar essa viagem, não. Então, é óbvio que afetou todo mundo e naturalmente me afetou. E a gente cria esses mecanismos psicológicos para tentar lidar com essa nova realidade, mas é óbvio que tudo isso acaba sendo uma forma de encarar uma situação muito difícil, que é essa que a gente está vivendo, ainda mais se você for adotar critérios éticos, rigorosos, no sentido de eu não quero pegar e eu também não quero propagar, eu não quero participar dessa pandemia se eu puder. Isso cria um estresse enorme e, claro, a exemplo do que falou a Tatiana, eu também tenho um moleque de 13 anos aqui em casa e é especialmente dolorido ver ele em isolamento esse tempo todo. Agora, felizmente, voltou a aula, aquela coisa, máscara, distanciamento, torcer para dar tudo certo, já é um certo alívio, mas ainda não estamos fora de perigo, ainda é uma situação muito delicada, eu tenho certeza que está todo mundo ainda muito estressado com tudo isso. Tem um dado interessante da época da gripe espanhola, foi um estudo na Noruega que observou um aumento de 7 vezes no número de casos de depressão, distúrbio de sono e ansiedade, mesmo 6 anos após o pico da gripe espanhola, né? Então a gente pode vivenciar algo assim, que é esse estresse coletivo acentuado, né? Ele tem uma relação com guerra, desastre natural, atentado, pandemia. Ele, infelizmente, é comum. Então, a gente, de certa forma, começa a vivenciar uma epidemia de tristeza. E tem esses desafios todos que foram comentados ali. No meu caso, no primeiro momento, quando estava aquela situação mais dramática, eu me isolei, mas tive a felicidade de poder trazer meus pais para morarem comigo um tempo. Foi interessante do ponto de vista de aumentar os laços, né? E também, sempre que havia oportunidade, tentava ir para uma região, uma floresta, alguma coisa assim, que eu pudesse caminhar e ter um pouco menos com privacidade. Isso é interessante porque tem um estudo que mostra que você consegue economizar $1 trilhão, né? Foi uma estimativa, um paper que saiu na Nature, por conta da relação do ser humano com os parques florestais e com a possibilidade de relação com a natureza. Isso tem que ser muito levado em consideração nesse momento de pandemia, né, e pós-pandemia também, essa valorização da relação com o meio ambiente. Isso é importante, pode ajudar um pouco nesse momento de lidar com a pandemia e lidar com as sequelas dessa pandemia também, do ponto de vista de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático.
Posso lembrar uma coisa rapidinho? Pode falar. Sobre o que o Salvador falou, porque tem um experimento de pessoas que estavam vivendo numa cápsula para se habituar para ir para Marte, justamente. E essas pessoas que estão encapsuladas há tanto tempo, porque estão, né, tentando se habituar nesse ambiente totalmente isolado, mandaram algumas dicas para a gente durante a pandemia. E uma dessas dicas era: criem coisas vivas, o que seja, uma planta, né, ou até aquelas bactérias do leite, né, que fazem kefir, etc. Criem coisas vivas. É um pouco isso, eu acho. Que foi basicamente o que muita gente fez, né? Eu, por exemplo, virei mãe de planta e teve um monte de gente que começou a fazer fermentação natural. Então, assim, a gente obedeceu à dica. Stevens, eu vou até te gastar aqui mais um pouquinho. Eu vi que você estuda psicodélicos, né? Há muito tempo. Se alguém quiser usar essas substâncias para se tratar, como é que faz? É com psiquiatra? Não, então primeiro talvez valha a pena explicar o que são psicodélicos, né? Esse nome psicodélicos é um nome que foi criado em 1957 por um médico inglês chamado Humphrey Osmond. Ele era parceiro do Aldous Huxley, né? do Admirável Mundo Novo e outros livros, e significa manifestador da mente, né? O termo psicodélico. Ele é estudado, os psicodélicos em geral são estudados desde 1897, e eles acabam interferindo no efeito de um neurotransmissor que é a serotonina. A gente está vivendo hoje em dia a chamada renascença psicodélica, ou seja, passado um momento em que os psicodélicos eram proibidos até para se estudar, isso durou quase 50 anos, a partir de 2006, muitas instituições de pesquisa e agora empresas estão buscando entender um pouco melhor como é que eles funcionam. Tem trabalhos muitíssimo promissores no Brasil, inclusive. O Brasil é o terceiro país que mais produz ciência psicodélica de qualidade no mundo, né? Muitos estudos com ayahuasca, com ibogaína e com outras substâncias também. O pessoal da UFRN, da USP, da Unicamp, da UFRJ. Então, o que está acontecendo agora são centenas de testes clínicos. Ninguém consegue chegar numa instituição e buscar um tratamento, porque os tratamentos estão ainda sendo estudados, né? Mas os resultados são extremamente promissores, né? Como eu comentei, esse estudo brasileiro com ayahuasca, né? Que é um chá utilizado pelas religiões ayahuasqueiras, né? Santo Daime, o DV, a Barquinha, tem um componente psicodélico, que é o chamado NN-DMT, e ele tem um efeito muito interessante e marcante sobre depressão. E é um efeito associado também à redução de inflamação. E tem essa conexão, né, com inflamação, a gente estava falando ainda há pouco, né, das consequências no cérebro e da depressão. Então, não dá ainda para uma pessoa chegar e buscar um tratamento, porque os tratamentos ainda são experimentais. Mas a expectativa é que ano que vem, nos próximos anos, muita coisa vai surgir já depois desses testes clínicos, com potencial grande, ainda mais nesse momento que a gente está vivenciando. E qualquer pessoa pode tomar esses chás? Então, o chá é uma dessas substâncias. Você tem substâncias, algumas sintéticas, outras isoladas da natureza. Não, você tem uma série de limitações, né, que obviamente funciona para qualquer medicamento, né? Tem pessoas que não podem tomar alguns medicamentos, tem muita gente que não vai poder tomar psicodélicos para se tratar de depressão e estresse pós-traumático. Mas isso, numa anamnese, né, numa análise com o médico, ou com o psiquiatra, com o psicólogo, isso fica mais claro. Mas, de modo geral, são substâncias que não causam dependência química e podem ter muitos benefícios, obviamente, levando em consideração essas limitações que algumas pessoas não vão poder utilizá-las. Ser membro do My News é apoiar o jornalismo independente e plural. E agora você pode escolher entre ser apoiador ou parceiro. São duas opções com vantagens exclusivas. Clique em Seja Membro e descubra todos os benefícios.